Então, finalizando, como eu falei lá na aula 2, nós iríamos falar ainda sobre fórmulas, dessa vez mínima molecular e centesimal. Vamos iniciar com a fórmula centesimal, que indica a percentagem em massa de um elemento que constitui o composto. Temos um exemplo aqui. O composto é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse composto em particular tem 40% de carbono, 6,66% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio. A questão aqui é como é que a gente faz para determinar o percentual de cada elemento nesse composto. Nós geralmente utilizamos uma equaçãozinha. O percentual desse elemento ele é igual à massa do elemento dividido pela massa molar desse elemento vezes 100. Que a gente pode fazer isso também por regra de 3. Vamos ver isso nos próximos slides. Vamos tomar como exemplo o CH4, o metano. E aí a gente percebe que o metano é constituído por um átomo de carbono. Essa fórmula tem um átomo de carbono e tem 4 átomos de hidrogênio. O carbono tem massa 12. Como é apenas um átomo, 1 vezes 12, 12. O hidrogênio são 4 átomos. A massa do hidrogênio é 1, 4 vezes 1, 4. Se nós somarmos 12 mais 4, 16. Então, a massa molecular é 16. A massa molecular do CH4. Ok. Para determinar o percentual do carbono, como eu disse, podemos utilizar aquela equaçãozinha e fazer para a regra de 3. 16 é a massa de todo o composto. Então, ela representa 100%. O carbono, nesses 16, 12 gramas, vai representar um valor X. Esse X é igual a 75%. Nesse caso, como só são dois elementos, carbono e hidrogênio, se carbono é 75% e os dois somados é 100%, a gente já poderia afirmar que o hidrogênio é 25%. Mas, de igual modo, a gente pode calcular. O hidrogênio, a massa de todo o composto, 16, é 100%. O hidrogênio contribui com 4 gramas, vai ser equivalente ao valor Y. Esse Y é 25%. Sabendo o percentual de cada um, nós temos a fórmula centesimal. Carbono 75%, hidrogênio 25%. Sigamos então para a fórmula mínima, que dá a menor razão de números inteiros, entre os átomos de diferentes elementos em um composto. Observem que eu frisei bem que tem que ser números inteiros, menores números inteiros. Nós temos aqui um exemplo, C1H2O, ou simplesmente CH2O. Vamos determinar a fórmula mínima por dois passos. O primeiro dele diz que a gente tem que calcular o número de mol de átomos de cada elemento, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, nesse caso. O segundo passo é dividir os resultados obtidos no primeiro passo pelo menor valor encontrado, para que a gente chegue aos menores números inteiros. Vamos tomar como exemplo uma amostra que contém 2,4 gramas de carbono e 0,6 grama de hidrogênio. Foram dadas as massas atômicas do carbono 12 e do hidrogênio 1. No primeiro passo, a gente tem carbono, a massa dele 2,4 gramas. A massa atômica do carbono 12 gramas por mol. Dividindo 2,4 por 12, 0,2. Fazemos a mesma coisa para o hidrogênio. A massa dele, lá na questão, ó, no enunciado, 0,6 grama, e a massa molar dele, 1 grama por mol. Dividindo 0,6. Observem que para a fórmula mínima nós precisamos de números inteiros. Então nós vamos para o segundo passo para poder determinar. Nesse segundo passo, o que a gente faz? Divide o número de mol pelo menor deles, 0,2 por 0,2, 1, porque a gente já garante que pelo menos um deles vai se tornar inteiro. No hidrogênio é a mesma coisa, 0,6, que foi o que a gente encontrou no primeiro passo, pelo menor dos dois, que é 0,2. Aí a gente tem 3. Consequentemente, nós encontramos a fórmula mínima, que é C1H3 ou simplesmente CH3. Seguindo agora a fórmula molecular, que indica o número real de átomos de cada tipo na molécula. Como, por exemplo, C6H12O6 poderia representar glicose ou
frutose, por exemplo. Observação: a fórmula molecular de um composto é sempre um múltiplo inteiro de sua fórmula mínima. É assim que a gente relaciona fórmula molecular e fórmula mínima. Esse N, que vocês podem ver agora, ele representa justamente esse número inteiro. Seria o fator que estabelece essa relação entre a fórmula mínima e a fórmula molecular. Vai ser super importante nos próximos slides. Bom, vamos tomar como exemplo esse exercício que diz que um hidrocarboneto vai ser a primeira função orgânica que nós vamos estudar na sequência, compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Ele tem massa molecular 58, apresenta 82,76% de carbono e 17,24% de hidrogênio. Daí a gente já teria a fórmula percentual ou centesimal. Determine sua fórmula molecular. Nós vamos utilizar dois métodos, e aí depois vocês podem ver a diferença entre eles e adotar um dos dois para responder as questões que serão propostas mais à frente. No primeiro método, o que a gente vai considerar? Nós vamos considerar uma massa genérica, e aí vamos utilizar como padrão o valor de 100 gramas. Se a massa molecular aparece, a gente pode utilizar ela. Isso vai ser visto no segundo método. Se não aparece, a gente utiliza esse valor padrão. Como o percentual em massa do carbono é 82,76%, de 100 gramas a gente vai achar um valor de 82,76 gramas. Para o hidrogênio, 17,24% de 100 gramas, 17,24. Aí a gente divide a massa do carbono encontrada pela massa molar dele. A mesma coisa hidrogênio, 17,24 dividido por 1. A gente acha o valor de 6,897 para o carbono e 17,24 para o hidrogênio. Depois a gente divide os dois valores encontrados pelo menor deles. Para o carbono nós achamos o valor 1, para o hidrogênio 2,5. Observe que nós precisamos de valores inteiros, números inteiros. Aí a gente utiliza um artifício matemático. Para torná-los inteiros, nós multiplicamos os dois valores, ou se forem 3, os 3, 4, 5, quantos forem, pelo mesmo número, de forma que eles fiquem inteiros. Então, se nós multiplicarmos por 2, nós vamos achar os menores números inteiros. Para o carbono, 2, para o hidrogênio, 5. Daí a fórmula mínima desse composto é C2H5. Só que o nosso objetivo é a fórmula molecular, então nós temos que continuar. Para achar a fórmula molecular, nós vamos partir da mínima, que é C2H5. Cada carbono, massa 12 vezes 2, 24. Hidrogênio, massa 1 vezes 5, 5. Mais 24, 29. A fórmula molecular vai ser C2H5 vezes X ou vezes N, independente de qual seja a variável. Esse X, o N, é o fator que faz a correlação entre a mínima e a molecular. Na questão, foi dito que esse valor é de 58. Daí a gente tem C2H5N, agora eu estou usando o N, é igual a 58, porque a fórmula mínima vezes esse fator é igual à massa molar. C2H5 é 29, fica 29N igual a 58, N, portanto, é igual a 2. Substituindo esse 2 no lugar de N ou de X, tanto faz, nós vamos encontrar a fórmula molecular, que nesse caso é C4H10. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. Ok, espero que vocês tenham compreendido. Se não, é só voltar e reiniciar a explicação. Aqui fica até mais tranquilo, né? Vamos ver a mesma questão de uma forma diferente. Vamos utilizar um segundo método. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo? É que no primeiro nós utilizamos uma massa genérica, 100 gramas. Isso pode ser feito quando a gente tem na questão a massa molar, massa molecular, ou não. Se nós temos a massa molecular, a gente já pode fazer dela, é até mais direto. O procedimento é praticamente a mesma coisa. 82,76%
de 58 equivale a 48 gramas. Para o hidrogênio, 17,24% de 58 é equivalente a 10 gramas. Então, a gente já tem a massa real de carbono e hidrogênio. O que a gente faz? Dividir a massa do carbono pela massa molar dele, que é igual a 4. A mesma coisa para o hidrogênio. A massa pela massa molar dele, que é 1. Nós vamos achar um valor 10. Daí, a gente já acha a fórmula molecular, que é C4H10. Então, vai depender muito do enunciado da questão, das informações que a gente tenha dentro dela, para saber se a gente vai utilizar o primeiro método, o segundo, ou se a gente vai intercalar as informações deles. Finalizamos então a parte introdutória de Química Orgânica. Nas próximas videoaulas, nós iniciaremos o estudo das funções orgânicas a partir da primeira delas, que são os hidrocarbonetos. Abraços e até lá!